Fala aí, gurizada, tudo tranquilo com vocês? Gurizada, videozinho para falar hoje sobre planilha de planejamento de viagem. Certo? Eu já falei no outro vídeo sobre aplicativos que eu uso, incluindo aí o iOverlander, né, o Maps.me, e agora eu vou falar para vocês sobre a minha planilha de viagem, né, uma planilha do Google Sheets, que eu utilizo. Essa planilha, na verdade, não é uma criação minha, isso aqui foi desenvolvido há um tempo atrás pelo Ruba, tá? Vocês podem procurar aí o canal do Ruba. Ele disponibilizou uma planilha ainda no Excel e eu acabei adaptando essa planilha para as minhas necessidades, vamos dizer assim, certo? É uma planilha bem tradicional, né? Ela tem datas, dias, horários, destinos, coleta a quilometragem, etc, etc. Agora eu vou falar sobre todas essas funções que a planilha tem rapidamente, certo? O primeiro ponto que eu acho importante falar para quem está chegando nesse vídeo é se é necessário fazer esse planejamento, tá? E de antemão eu digo que depende do tipo de viagem que você vai fazer. Se é uma viagem de um dia, 2 dias para um destino já conhecido, não é necessário. Uma viagem de 5, 10, 15 dias para um destino também já conhecido, não sei se é necessário. Agora, se é uma viagem, né, de 3, de 4, de 10, de 15, de 30 dias para um lugar que é desconhecido, né, você nunca teve, nunca viajou, não conhece, aí eu acho que pode ser necessário fazer esse planejamento, tanto para já prever os custos da viagem, quanto para ter uma organização, né, para saber quais os destinos, etc, etc. Se você é o tipo de viajante que vai fazer uma viagem, né, de um ano, 6 meses, né, um ano por aí, e não tem um destino, não tem orçamento, ou seja, pode continuar viajando, obviamente que isso aqui não parece ser necessário, né, porque não tem como planejar um ano de viagem, né, exceto quem for louco de fazer isso. Bom, gurizada, o que que essa planilha tem? Tá? Coisas básicas como dias, datas. Essa planilha que eu fiz a viagem para El Bolsón, na Argentina. Tá? Então, o meu destino estava aqui, como vocês podem ver. E é uma planilha que ela pega, né, os dias da semana, né, uma questão de organização para saber quando vou pegar num sábado e no domingo. Por exemplo, eu cheguei lá no domingo e isso aqui eu acabei, né, pegando essa experiência nessa viagem. Domingo eu não tinha muitas opções, as coisas estavam fechadas, né? A Argentina é muito parecida com o Brasil em relação a isso, então no sábado e domingo geralmente as coisas fecham, não encontra muita coisa aberta, então tem que tomar cuidado, inclusive nesses dias, se vai precisar de um restaurante, um hotel, alguma coisa assim, às vezes podem estar lotados, né? Final de semana a taxa de ocupação é bastante alta em lugares muito turísticos. Planos de viagem, né? Quilometragem. Por exemplo, nessa viagem o plano era fazer essa quilometragem marcada em vermelho, amarelo ou verde. Né? Aqui do lado tem a possibilidade de colocar a quilometragem real, a que foi realmente rodada. A previsão, por exemplo, aqui era 681, eu rodei 688. Vias, tá? Ruta 14, 12, 6, 5 e por aí vai. Pontos no caminho como referência, né? A gente está na metade da estrada, quer perguntar para alguém, né? Eu anoto, olha, vou passar por essa cidade, vou passar por aquela outra, tá? Observações, tá? Aqui eu geralmente não faço uso, então eu marquei só como deslocamento, por exemplo. Essa é uma planilha já finalizada, não é de planejamento em si, né? Ela já foi realizada, tá? Horário da partida, a gente digita aqui, né? A gente quer sair às 6 da manhã, ele já faz o cálculo do horário aproximado em que a gente vai chegar. Né? Vamos fazer um exemplo aqui, se eu colocasse 5 horas. Deixa eu botar direitinho aqui, gurizada. Senão ele não... Ó. E ele faz o cálculo já do horário que a gente chegaria. Tá? Se a gente vai almoçar no caminho, né? Tipo de trajeto, normal, complicado ou severo. Previsão de viagem, eram 12 horas e 41 minutos e eu fiz essa viagem em 11 horas. Esse dia de deslocamento foi um longo dia de deslocamento. Aqui a parte que eu inseri
né, que tinha já na planilha do Ruba, mas eu complementei, né, eu coloco o hotel em que eu vou ficar, o país, né, camping hotel eu marco aqui com H ou com um C, e dependendo da marcação ele já me dá o valor aproximado em pesos. Eu já explico esse valor aqui para vocês, tá? O valor aproximado era 2.027, eu acabei gastando 2.500 nesse dia. Alimentação aproximada 540 pesos, eu gastei 220 pesos. Taxas nesse dia, pedágio, tá? O plano em peso 2.667,57, né? Dando aí um valor total de R$ 197 por pessoa, né? Aqui o que eu gastei, na verdade, eu gastei um pouquinho a mais, eu gastei 201,28. O previsto, então, para esse dia por pessoas, na verdade, era de R$ 136. Acabei gastando um pouquinho a mais. Combustível da moto, certo? Previsto 1.840 pesos, eu gastei 980. Em reais eram 72,52. Minha previsão de gasto no dia era de 333 ou 4.500 pesos argentinos. E eu gastei 273 reais, gastei menos do que o previsto. Todos esses dados, gurizada, eu estabeleço aqui, ó. Então, o trecho máximo, né, sem abastecimento, a minha moto consegue fazer 200 km. Então, a cada 200 km eu tenho uma parada para abastecimento. A cada parada para abastecimento eu vou perder em torno de 25 minutos. Isso me faz o cálculo aqui dos horários, né, previsão de horário de chegada na viagem, tá? Velocidade de cruzeiro pretendida, né, de 95 km por hora, 90, 100 km por hora. Também ajuda a calcular o tempo que eu vou levar para fazer esses deslocamentos. Gasto de combustível médio da moto, né? Eu coloquei aqui 27,5, a minha moto faz mais, mas aqui é para a gente ter uma boa margem de segurança. Baseada nesse quilômetro por litro, né? Eu vou ter também como fazer os cálculos, né, do combustível que eu vou precisar. Certo? Vamos continuando aqui. A mesma coisa, a velocidade média. Isso que é uma fração, ou seja, eu nunca vou andar o tempo todo a 95 km por hora, então ele já calcula uma fração para ajudar ali no cálculo da hora de saída, da hora de chegada, gasto de combustível, etc, etc. Tempo de parada para almoço, eu vou marcar se eu vou almoçar, então ele já vai adicionar 45 minutos, é mais ou menos o tempo que eu levo para almoçar. Então aqui são horas a mais para trecho complicado e trecho severo, por isso que a gente marca. Se eu boto normal ele não adiciona nada, se eu boto complicado ele adiciona 2 horas, né? E se eu boto severo ele adiciona 4 horas. Gasto de alimentação por dia sou eu que defino, então quero gastar 40 reais por dia. Então ele pega esse valor de 40 reais por dia e já converte em pesos, tá? Pesos argentino ou chileno eu tenho que informar, né, em que país eu tô. Se eu botar no Uruguai ele vai fazer um cálculo diferente. Tá? Se eu botar na Argentina vai ser diferente, se eu informar Chile vai ser um cálculo diferente também. Gasto com hotel, então quero gastar em média de 150 reais por dia. Ele vai vir aqui, cada vez que eu marcar hotel, ele vai converter para pesos. Tá? E se eu marcar camping, tá? Se eu marcar camping, por exemplo, ele vai converter esse valor aqui de 30 reais para pesos também. E aqui o número de pessoas que vão fazer a viagem. Né? Se eu colocar 2 aqui, ele mantém os mesmos cálculos aqui, mas ele duplica no valor final, certo? Por que eu prefiro fazer isso, gurizada? Porque eu poderia fazer essa duplicação em cada célula, né, daria um valor mais preciso, mas geralmente o preço da gasolina, né, é de uma moto só, então eu prefiro manter mais essa aqui que é o gasto de combustível do que alterar cada célula. Então eu simplesmente duplico esse valor aqui quando eu insiro um 2 aqui. Tá? Fui preguiçoso, eu poderia ter feito mais específico. Feito, gurizada, com essas anotações aqui, todos os cálculos são feitos e eu vou chegar aqui num valor total da viagem, tá? Um valor previsto de 3.483, certo? Esses valores eles são compilados aqui nesse quadro, tá? 3.483. Eu coloco sempre uma margem de 30% a mais, então ele me dá 30% a mais esse valor. E para fazer essa viagem, por exemplo, eu deveria ter no mínimo, para sair de casa, em torno de 4 mil reais livres, né? Vamos pegar que a gente não vai botar esses 500 reais aqui. Tá? Com esses valores aproximados,
eu já calculo quanto que eu vou gastar em pesos uruguaios, né? Quanto que eu vou gastar em peso argentino. Então, na hora de chegar na fronteira e fazer o câmbio, eu já sei mais ou menos quantos pesos argentinos eu preciso. Tá? Eu deveria pegar 40 mil pesos e eu deveria pegar uns 4 mil pesos uruguaios quando eu passei a fronteira. Certo? Se eu vou levar em dólares, a mesma coisa. Tá? Eu precisaria de aproximadamente $700 na época para fazer essa viagem. Quando eu voltei da viagem, gurizada, eu anoto os valores que eu gastei realmente, né? Tudo que eu vou gastando eu vou anotando. Quando eu retorno para o Brasil eu anoto, ou durante a viagem mesmo eu vou anotando. E aí, gurizada, o que eu gastei de real? Tá? Real em reais, né? Eu gastei, na verdade, 2.350, ou seja, de uma previsão de 3.483, eu gastei 2.350. Por quê? Né? Preço da gasolina não variou muito, ó, previsto. Vamos colocar aqui no combustível da moto, né? Previsto R$80, tá? Em pesos. E eu gastei 45, previsto aqui 24. Ó, nesse dia aqui eu gastei 24,5, gastei a mesma coisa. No outro previsto 21, gastei 37, 41, gastei 31, 68, gastei 16. Tá? Eu tinha sobra, desabastecimento, vão sobrando gasolina, enfim. Mesma coisa nos hotéis, né? Previsão gastar no hotel 2.027, eu gastei 60. Previsão gastar 2.000, gastei 1.800. 2.000 pesos, gastei 1.200. Então aqui é que acontece. Eu coloco sempre em cima, sempre vou pagar 150 por dia, mas às vezes eu vou pagar 90, vou pagar 100, vou pagar 70, depende do hotel, né? Quanto mais baixo o nível do hotel, mas geralmente mais barato é. A mesma coisa para camping. Na verdade é que eu só acampei um dia, para vocês terem noção. A previsão era 405, eu gastei 400 pesos. Então, camping geralmente não tem tanta variação assim. E aí é que acontecem essas economias. Mas essa planilha me permite saber, tá, que em média eu vou gastar esses 3.000 aqui. Margem de segurança é opcional, eu poderia colocar, não vou levar nenhum dinheiro de segurança, então seria o mesmo valor, tá? Que mais, gurizada? Bom, é isso. É uma planilha bastante simples. Ela parece ser complexa, mas ela é simples. Tá? Ela faz uns cálculos estimados. A melhor parte é esse planejamento, né? Os destinos saindo daqui, indo para lá, a quilometragem esperada, as rutas que a gente vai cruzar, tá? Os pontos no caminho. Essa parte de gastos eu só faço em casa, então eu não levo isso aqui comigo impresso. Eu levo geralmente essa parte aqui, tá? Até os planos de viagem. Então essa parte toda eu imprimo, o restante eu não levo, eu levo isso no celular, né, no aplicativo e vou olhando, complementando conforme a viagem vai acontecendo. Feito, gurizada, era isso. Essa é a planilha que eu utilizo. Essa planilha eu duplico para qualquer tipo de viagem que eu vou fazer, acrescento mais coisas. A viagem para o Chile eu já tinha feito isso também, então já dá para mais ou menos tendo noção de quanto eu vou gastar, etc, etc. Infelizmente eu não posso compartilhar com vocês a planilha porque ela não é minha, né? Ela é do Ruba. Essa planilha vocês conseguem encontrar lá no canal dele. Obviamente não vai ter essas alterações que eu fiz, mas isso também não é nenhum mistério de se fazer. Acho que com um pouquinho de pesquisa aí no próprio Google vocês descobrem como fazer isso. E essa é uma questão de gosto também. Então eu gosto de fazer isso antes da viagem e vai ter muita gente que não faz, enfim, prefere, né, no modo mais tradicional e fazer um planejamento diferente. Feito, gurizada, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma ideia de como fazer uma planilha de planejamento de viagem. Isso aqui não é um tutorial, é um exemplo, tá? Então eu não fiz com a intenção de ensinar vocês a fazer a planilha de planejamento, não é isso. Era só passar o meu exemplo aí, o que eu utilizo para as minhas viagens. Feito, gurizada. Deixa um like no vídeo, comenta, se inscreve. A meta do canal é chegar esse ano a 10 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue. Eu não faço divulgação do canal nas redes, então eu não vou vocês nunca vão receber nenhuma mensagem, grupos e coisas assim, pedindo para se inscrever, etc, etc. Tem um ou dois grupos no Facebook que eu de vez em quando vou lá e posto um vídeo, né? Não forço ninguém a assistir. Esse canal não tem essa intenção, então se gostou do canal, quer continuar acompanhando, pode se inscrever porque vai receber a notificação, se não, bola pra frente. Feito, gurizada, valeu por tudo, até mais.